Estamos aqui para mais um episódio dos Diálogos Luso-Atlânticos, comigo e com o Rui Badaró, novamente no Brasil, que é um prazer. Queria começar por cumprimentar o Dr. Rui Badaró mais uma vez. É um gosto estarmos aqui a falar cara a cara e hoje gostaria de ouvir-te sobre um tema que tem levantado muitas questões em Portugal, que é o lobbying. Há quem queira proibi-lo, porque acha que não há nada que haver qualquer tipo de influência sobre os decisores políticos, nem sequer se deve falar com eles, e quem se atrever a falar com eles, quase que deverá ser condenado à pena de morte. Viu-se num despacho que simples jantares poderiam ser criminalizados, porque se entende que era uma forma... Houve quem entendesse que era uma forma ilegal de tentar influenciar quem tomava decisões a grandes investimentos públicos. Nunca como agora em Portugal se fala em influências, tráfico de influências, lobbying, e as pessoas, parece-me, que estão muito confusas, o que também é normal, porque a informação que tem sido dada não é muito credível e fidedigna e clara, principalmente. O que eu pergunto aqui é como é que o Brasil vê o lobbying? É aceite? Não é aceite? Como é que tem sido visto? Por exemplo, a Operação Lava Jato pode ser vista como tráficos de influências ou isso nem sequer lá passou? João, vamos lá. É uma grata satisfação estar contigo novamente, como você bem disse, cara a cara, gravando os diálogos luso-atlânticos. Pois bem, este é um assunto bastante interessante, porque o lobbying no mundo, em alguns países, é regulamentado, é uma atividade regular. E nesse sentido, né, nessa perspectiva, por ser uma atividade regular, regulamentada, como é nos Estados Unidos, é um mecanismo, um meio para se influenciar decisões de governos e pressupõe um Estado democrático de direito. Países que não possuem Estado democrático de direito, não é possível você falar em lobby. Nessa perspectiva, como o Brasil enxerga esta atividade? Em novembro do ano passado, de 2022, o Brasil, a Câmara dos Deputados, aprovou um projeto que tramitou por praticamente 15 anos no Congresso e agora foi ao Senado Federal, onde estamos em segunda ou terceira já discussão deste projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Um projeto que regulamenta a atividade de lobby. O fato é que na sociedade, no Brasil, esta atividade é vista pelo leigo com uma conotação negativa, como atrelada a questões relacionadas à corrupção. E justamente por ocorrer isso, é que a grande maioria da sociedade, a grande maioria das pessoas, né, no seio da sociedade brasileira entendem não ser positivo o lobby. Mas deixa-me só interromper para te perguntar uma coisa. É que em Portugal, neste momento, discute-se um advogado, por exemplo, pode ou não ter o número de telemóvel de um ministro, de um secretário de Estado ou de alguém que tome decisões e perguntar-lhe qualquer coisa como: temos aí um projeto, vai andar, não vai andar, isto é muito importante, é muito urgente, há muito investimento feito, vai ou não vai andar, isto é ou não é possível, isto deve ou não ser criminalizado? Perceba que a atividade do lobbying, se não envolver diretamente contrapartidas que sejam fora do comum, do usual, do regular, eu não vejo problema algum. Mas em Portugal, por exemplo, criminalizou-se quase isto, porque repara... Imagina, eu vou fazer um lobby para ti e te entrego um livro de presente. O livro pode ser entendido como um meio de eu conseguir alterar a posição do fulano porque eu dei-lhe um livro. Ou porque eu lhe entreguei, paguei as despesas de um determinado hotel. Né? Isso seria crime? Ou melhor, ou pior ainda, que era... Então, mas se eu ligar a alguém a perguntar como é que está o projeto X, por favor, vê se é possível, de acordo com a lei, que isto avance, mas que não fique parado eternamente. Isto é
ilegal? Eu devo ser criminalizado por isto? Levar um expert em determinada área de um projeto de lei que está a ser debatido no seio da Assembleia Legislativa do Congresso Nacional Brasileiro, por exemplo, para justificar a importância e a necessidade de acelerar esse projeto e, eventualmente, pagar o jantar do relator, seria lobby? Ou pior, Mas lobby pior do que ser lobby, seria crime? Seria crime. Não. Qual é a Não. contrapartida? Alguém jantar? E se a pessoa não gostou do jantar? Por isso a Até se a importância. pessoa não gostou do jantar, nem sequer teve vantagem. Exato. Né? É por isso que é de suma importância que essa atividade seja regulamentada, para que haja maior transparência nas regras do jogo. Aliás, é isso que diz a OCDE. Né? A atividade de lobby deve ser regulamentada para se evitar casuísmo. E eu penso que o facto de não se regulamentar uma atividade que, se for respeitada a ética e determinados procedimentos que estão estabelecidos legalmente, como, por exemplo, se há um procedimento estabelecido para um determinado processo de decisão que é seguido e observado, só porque a meio do percurso alguém ligou e perguntou como é que isto está, isto é ilegal? Só porque a pessoa, imaginemos que na sequência daquela chamada telefónica lembrou-se, até se tinha esquecido o processo e de repente lembra-se, já devia ter decidido isto. Será que este telefonema, porque lembrou a pessoa do processo que tinha que decidir, é ilegal? É crime? Eu acho que isto é um exagero. Se nós começarmos a criminalizar, se nós começarmos a fazer este tipo de criminalização, os políticos não falam com mais ninguém. Ficam sozinhos a decidir tudo e mais alguma coisa e não ouvem investidores, não ouvem ninguém. Ora, como é que é possível atrair investimentos de largos milhões de euros sem falar com investidores num país? É que nós estamos a falar, em Portugal, de projetos de muitos milhões de euros. Eu não sei o procedimento concreto, específico, se houve ou não houve corrupção, se houve ou não crime de tráfico de influências, se houve contrapartidas indevidas ou não, não sei. Agora, o que me custa a mim perceber é como é que nós podemos aceitar ou sequer pensar em criminalizar pessoas que possam só ter cometido o crime de telefonar a alguém e perguntar por um processo e de repente imaginemos que a pessoa não se lembrava e lembrou-se. Aliás, é crime telefonar a alguém e perguntar se como está o andamento de determinado processo, como você já bem colocou. E se eventualmente o relator sequer se lembra daquele processo administrativo, do determinado projeto de lei que está em tramitação, é crime você simplesmente entrar em contato com ele? Né? Parece-me que é demasiadamente exagerado essa conotação negativa que se impõe, no caso do Brasil, à questão do lobbying. Por isso, entendo essa mudança de posicionamento que vem ocorrendo e este alinhamento às boas práticas prescritas aí pela OCDE, no sentido de que nós venhamos a regulamentar o lobbying no Brasil, o que deverá ocorrer, entendo, nos próximos meses, se tudo correr bem, portanto, já no primeiro semestre de 2024, é o meu entendimento. Eu acho que é essencial essa regulamentação, porque caso contrário, se continuarmos com esta nebulosidade, a vida política vai ser insuportável, vamos ter que prender não sei quantos governantes para trás, porque de facto não acredito que em situações em que haja grandes investimentos, não haja contactos com o governo. Alguém acredita, por exemplo, que uma Auto-Europa, que é o maior exportador português, foi para Palmela sem haver contactos diretos entre os governantes e os investidores? É óbvio que você precisa do governo para compreender a situação e ter informações que são estritamente governamentais e que não estão publicizadas com relação ao métier, ao dia a dia e que a estes investidores é de suma importância. Então, essencial é essa atividade do lobbying. Porque de facto o que nós assistimos é que cada vez mais, no mundo globalizado, os países têm que ser competitivos na atração de investimentos. Têm que ouvir os investidores e, no fundo, estabelecer, até como acontece normalmente em todos os países, pacotes de incentivos para estabelecerem-se em determinada região de um país, por exemplo, no interior de Portugal, partes do país menos desenvolvidas. É normal que um político
possa criar estes apoios desde que regulamentado legalmente. A questão é estabelecer a fronteira entre o que é aceite e o que não é aceite. Dizer a partir de quando é que isto passa a ser crime e até quando não é crime. Porque esta grande confusão que existe neste momento permite que tudo possa ser crime, até eu pagar um almoço a alguém, porque por acaso estávamos ali e acabámos uma reunião e fomos almoçar. A não regulamentação permite um subjetivismo que conduz a um casuísmo e uma conotação negativa para essa atividade, como bem disseste. Em resumo, é isso, João. Esse é o problema, porque nós em Portugal tivemos, após aquelas detenções que houve na Operação Influencer, os detalhes que iam saindo nos mídias eram detalhes relacionados com almoços, com jantares, com coisas que eram telefonemas que eram feitos a perguntar como é que estava o processo, que iam falar com alguém para que esse alguém fizesse com que o processo andasse, mas sem que só esta atitude, pedir a alguém ou pressionar alguém ou dizer que se conhecia alguém para que o processo andasse, só o facto do processo andar já parece que é criminalizado pela opinião pública. Ou seja, nós temos um processo de milhões parado e alguém que está a investir esses milhões quer que o processo ande. A partir de quando é que este andar é crime? E é isto o tema. É quando é que eu digo que a pessoa pode e não pode ligar e quando é que está a exercer uma pressão ilegítima ou não. E este é o tema que, naturalmente, temos que resolver. E a atividade do lobbying é exatamente isso, uma comunicação oral no sentido de viabilizar situações. Agora, o Busilis, se a contrapartida ela efetivamente criar dano ao erário público, daí nós estamos sim a tratar não de lobby, ou se há pagamentos. Exato. Ou se há pagamentos à pessoa que vai decidir. Daí, exatamente. E daí nós estamos a tratar não de lobby, mas para além disso, daí crimes de corrupção, passiva, ativa, o que for. E temos que distinguir o que é a pessoa decidir, independentemente do que houve antes da decisão, se a pessoa decide corretamente, observando os procedimentos legalmente estabelecidos ou não. E se nessa decisão, e para tomar essa decisão, se a pessoa teve ou não teve uma contrapartida. E aí há crime. Pois. E aí tem que haver crime. Exato. E é isto que as pessoas têm que perceber. O facto de alguém telefonar a outro, só por si não é crime se não houver a tal contrapartida. Se não houver um pagamento que seja indevido. E é isso que é urgente regular e que, pelos vistos, o Brasil vai fazê-lo agora e Portugal também, na sequência das próximas eleições, a julgar pelo que li há pouco nas notícias, todos os partidos políticos irão apresentar propostas de regulamentação do lobbying, sendo que há 2 anos tivemos uma, mas depois caiu e ninguém quis mexer mais no assunto. Só pronto, agora. Exatamente. E pronto. Meus caros, este foi os Diálogos Luso-Atlânticos com João Massano, Rui Badaró e nestas edições diretamente do Brasil, gravando cara a cara, como disse o João, em outro programa dos nossos Diálogos Luso-Atlânticos. Nos acompanhem e aproveito para registrar neste programa que no dia 21 de novembro fez aniversário o estimado e querido professor doutor Lênio Streck. Lênio, um beijo para você, um grande abraço. João, o encerramento é teu. O encerramento é muito fácil, até à próxima, foi um gosto estar aqui a falar contigo, Rui. Espero que tenham gostado. Esperamos por vós no próximo episódio dos Diálogos Luso-Atlânticos. Até já.